Visual Merchandising e vitrine não é tudo igual. Logo, a atuação dos profissionais nas lojas também não. Apesar do mercado não ter uma regulamentação oficial, eu divido em 3 áreas: os criativos, os estratégicos e os operacionais. No Happy Hour Vitreio de hoje, eu estou trazendo um profissional com mais de 30 anos de mercado que vai falar um pouquinho sobre isso. Olá! Bem-vindo, Emerson! Tudo bom? Tudo ótimo. Obrigado pela sua presença. Eu sei que você tem uma agenda aí muito concorrida. É um dos mais queridos aí do Brás e do Bom Retiro, Graças a Deus. Com o seu trabalho. Então, obrigado por conseguir um espaço aí na agenda para estar aqui com a gente. Eu já comecei revelando o seu tempo de mercado, né? Sim. Que bom que você não tem problema com idade, até porque você começou no mercado com 8 anos, né? Mas quem é o Emerson? Vamos lá. Bom dia, né? É um prazer estar aqui. E eu comecei, esse ano tá fazendo 30 anos, eu comecei na Kelf. Uau! Tava desempregado, fui trabalhar e comecei como vendedor. Mas logo nos primeiros 15 dias eu me apaixonei pela vitrine. Então, eu tinha o gerente que fazia... E aí ele não gostava muito, então ele me colocou pra fazer, porque ele viu que eu tinha interesse. Então, às vezes, e a vitrine da Kelf, você tinha que colocar muita roupa. Muitos manequins, muito produto dobrado. Muito produto dobrado, dobras no chão. Era assim, muita coisa ao mesmo tempo. E aí, ali eu fui tomando gosto. Eu fiquei acho que 3 anos na Kelf e fui pra Fórum. Quando eu fui pra Fórum, era totalmente diferente. Era o oposto. O né? oposto, porque a Fórum era minimalista. E existia alguém que fazia, eu não tinha nem esse nome de vitrinismo, visual VM, nada. Existia uma pessoa que fazia e não era nem mandado foto, era só falado. Eu fiz isso e você tinha que trabalhar de acordo com o que a pessoa falou pelo telefone. Sim. E aí, como eu trabalhei em franquia, a dona deixava a gente criar, porque ela comprava um produto e era esse produto que você ia ter que trabalhar. Então, ali a gente via o que tinha no estoque, a minha gerente deixava eu fazer, ela falava, você faz a vitrine toda semana. E às vezes a gente fazia até 2 por semana, porque às vezes não estava dando resultado, a ansiedade de vender, Sei. as pessoas Sempre, colocavam... desde sempre. E aí, colocava a gente para fazer 2 vezes na semana. Eu adorava. E aí, da Fórum, eu vi muitos treinamentos muito bons, assim, sou muito grato, porque eles levavam a gente para o escritório, treinava você para você entender a marca, produto, o porquê que mudou, porquê que tá mais caro. Então você entende, era um treinamento assim, básico, tecido. E da Fórum eu fui para Zump. E fiquei 2 anos da Zump, eu fui para Zapping, porque eles olharam o meu perfil, ele falou, você tem mais perfil de Zapping. E a Zapping bombava na época, eu trabalhei no Center Grandes Norte, marcas, né? E ali eu tive um cliente que era vitrinista. E ele... Toda vez ele comprava comigo e aí ele falava, você gosta? Faz o curso. E aí eu fui procurar, fui pesquisar, eu tinha um amigo que fez o curso e ele falou, faz no Senac. Aí fui pro Senac e na Zapping, a vitrine de final de ano, eles mandaram uma foto. E aí eu liguei pra minha gerente e falei, ela entrava à tarde, eu entrava de manhã. Eu falei, olha, a vitrine tá feia, que mandaram. E chegou muita roupa bacana. Ela falou, vou colocar o meu e o teu na reta, a gente tenta. Fizemos e a vitrine bombou. Acabou o produto no mesmo dia. Sim. E aí a supervisora veio. Por que você não quis fazer a vitrine que a gente mandou? Eu falei, porque chegou muito produto bacana e o produto que vocês pediram pra gente colocar já não tinha. Então foi meio sem sentido. Você mandou uma foto, eu não tenho isso em estoque. A gente vai ficar rodando. Independente de qualquer coisa, eu era vendedor. E eu não fazia sentido. Sim. E aí, ali, eu e a minha gerente, sou grato a ela, assim, a gente bombou e eles mandaram a foto do que a gente tinha feito para as outras lojas. Sim. Então, assim, ali ela falou, faz o curso porque você é bom nisso. E aí eu fui estudar, fiz um curso no Senac e do Senac eu fui para Zara. Tá. E na Zara Outra escola. Não, pra mim, assim, é o paraíso. Eu acho eles no mercado, se não for o melhor, eu acho que tá ali. Mas a Zara eu virei o coordenador, então eu fui trabalhar organizando o VM, aí eu fui entender o que era VM interno, porque no curso você não aprende.
Esse é um problema dos cursos, né? Sim. Eu também, quando comecei, a gente brincou, né? Tem 30 anos de mercado, né? Não é importante saber quantos anos a gente tem, né? Começamos com 8, enfim, mas a gente não tem problema com a idade. Mas quando eu comecei, não existia também. Sim. Tantos cursos como tem hoje. Claro que tem um monte de curso aí que não ensina nada, que Sim. o professor nunca montou uma arara, ele só viu fotos no Instagram e viajou pelo mundo e ok, mas não vamos discutir isso. Sim. Não tinha acesso aos cursos, assim, né? Com relação a livros, ou eram livros internacionais, revistas internacionais, que era super difícil de chegar aqui, muito caro, ou você tinha que ter um amigo que viajava e trazia, né? E tinha os livros da Silvia, Sim. ok? Que eram livros sempre importantes, mas que falavam muito sobre vitrine. E aí, quando a gente vai para o interno, onde é que a gente buscava, né? Sim. Era muito difícil encontrar. Não existia. Não tinha. Eu também aprendi muito com os treinamentos que as empresas davam. Porque vinham consultores, gente que tinha uma visão diferente de mercado, que pensava estrategicamente. Eu também aprendi muito com essas pessoas. E, na verdade, a Zara, eles mandavam uma foto do que era feito na Espanha. Só que eu trabalhava no Morumbi. O Morumbi, quando eu comecei, era masculino e feminino, não tinha infantil. Então, a loja era pequena. Então, a parede da Zara, da Espanha, era gigantesca. Uhum. Como você transformar aquela parede, você tinha que fazer o produto e você tinha que colocar. Então era muito difícil. Então Sim. eu fui entender, quando eu saí da Zara, eu entendi o que a Zara era. E depois eu até me arrependi, mas eu estava indo para a TNG e fiquei 5 anos na TNG. Ali eu pude aprender, colocar em prática tudo o que eu aprendi. Sim. Porque, embora a TNG estava começando essa parte de visual merchandising, mas eles já tinham tido o Fred e depois tinha o Marcinho, que já tinham trabalhado lá, e aí logo eu entrei. Quando eu entrei, a gente colocou mais 5 pessoas. Desenvolveu um departamento, na verdade. Desenvolveu um departamento. Por quê? Eles estavam crescendo, então ali foi muito bom, porque você tinha a imagem da empresa que estava mudando. Sim. Eles estavam reposicionando a marca, eles estavam no Fashion Rio e tinha aquela coisa toda de celebridade, de modelo. Naomi desfilou para a empresa. Sim. Então, ele estava nesse começo. Só o que acontecia? Regionalmente, você não era só Iguatemi. Uhum. Então, eles mudaram a loja do Iguatemi, mas eu lembro que eu fui para uma loja em Minas Gerais que eles tinham entrado no lugar da Zump. A Zump tinha quebrado e eles foram para lá. Não tinha... Você entrava na loja e tinha um buraco no chão. Sim. E aí, assim, você vai... Conceito de marca ao lixo rápido. Sim. Porque você tinha marketing que mudava toda hora. Então, o que era ruim era assim, você estava falando com uma pessoa, de repente mudou. Aí, essa pessoa já mudou toda a estratégia do que estava sendo feito. Sim. Então, pra gente que estava no mercado, ali, trabalhando na empresa, o que acontecia? A gente se grudava no supervisor. Então, o supervisor que ia levando a gente. Então, a gente era números. Você acaba tentando desenvolver o máximo do seu trabalho para cada região que você vai. Então, por mais que a empresa tinha que ter uma identidade, a gente ia mais ou menos como o supervisor queria. Sim. Então, a gente... Assim, mas aprendi... É que o comercial é muito forte dentro da área de VM, né? O que eu acho interessante nessa... Que eu falo, eu criei... Assim, criei não. Eu tenho um jeito de olhar essa categorização Sim. dos profissionais, né? Que para mim, tem lá o pessoal do criativo, que é quem faz os projetos, desenha, store design, tá ligado ao cenário, seja de vitrine, instagramável e tudo mais, que ele cria, né? Aí você tem o profissional mais estratégico, que tá ligado com números, que de certa forma tá ligado com o pessoal do comercial, né? Que número a gente tem que alcançar, muito ligado ao pessoal do produto, que eu falo que é um profissional que muitas vezes fica no escritório, que ele está lidando com dados, né, outro tipo de informação. E tem o operacional, que é isso que você faz e faz super bem, Obrigado. Que é no chão de loja, né? Sim. Tá bom, como é que a gente vai materializar tudo isso que os departamentos estão desenvolvendo, né? E ainda por cima, atender a expectativa
do comercial que tá lá no chão de loja também, né? Seja do vendedor e tal. Você deu aí o exemplo, né? No seu começo de carreira que você foi ousado e mudou aquilo que estava programado. Mas porque você tinha um olhar do comercial, Sim. da venda, né? Então Sim. não era só um olhar do conceito ou da moda ou da tendência, mas tinha esse outro olhar também. Isso vende, isso não vende, né? Sim. O que é importante. Agora, você acha que ainda hoje isso funciona desse jeito ou não? As empresas estão muito... Olha, é complicado, porque as empresas, elas tentam... Aí, por exemplo, vamos lá, você tem um estilista. Eu trabalhei há pouco tempo numa empresa que o estilista fez uma coleção e vestido de seda era, acho que R$4.000. Esse vestido chegou, ele era decotado, muito decotado. E o público eram mulheres acima de 40 anos. Não que elas não possam usar o vestido decotado. Mas não falava com o público da loja. Sim. E aí o vestido não vende, aí a culpa é do VM. Normalmente é isso. E aí eu tinha uma diretora de marketing que veio fazer a vitrine comigo. E aí eu fiquei 4 horas com um determinado look, um determinado boneco, e não saía daquilo, porque ela queria modificar o vestido. Eu não dava pra fazer. Aí eu ficava olhando e falei, cara, é simples, foi feito isso, já teve uma reunião. Vamos assumir que o vestido é desse jeito. É desse jeito. E aí eu fiquei pensando assim, as pessoas não entendem. Quando você entra numa empresa, você tem que conversar com as pessoas, entender o que tá por trás, e aí você vai conseguir desempenhar um trabalho. Não adianta você... Aí você pega um vestido de 4.000 e joga fora, tira da vitrine, não expõe. Não, você tem que expor esse produto. Sim. Então, ali eu entendo que essa pergunta que você me fez é assim, eu acho que o mercado, ele ainda não está preparado. Eu acho que talvez algumas grandes marcas consigam. Já entenderam já esse entendem, processo. E outras não. Outras ainda estão a caminho e outras não vão chegar. Uhum. Eu acho que... Porque quando você começa a entender, eu acho que ainda tem uma coisa de ego. Essa coisa de quando você entra, você quer que você dê certo. Sim. E as pessoas não... Trabalhar em grupo ainda eu acho que é uma coisa muito complicada. Sim. Há uma dificuldade ainda no trabalho em equipe. Né? Porque eu já trabalhei com pessoas que era eu. E aí você via e falava assim, tipo, nossa, mas eu que desenvolvi a vitrine, eu que fiz aqui. Nem perguntei. Uhum. Mas a pessoa precisa disso como marketing ou como diretora de comercial. Então, eu acho que quando você começa a entender e uma empresa que começa a olhar para frente, eu acho que ela tende a crescer. Sim. É o mercado que eu vejo. Eu acho que muitas empresas estão vivas até hoje porque elas tiveram bons profissionais. E às vezes elas não conseguiram segurar esses profissionais que foram embora. E elas ficam patinando. Sim. Então eu acho muito perigoso. É complexo, né? É muito complexo. E tem uma coisa também que dentro de cada uma das áreas você tem níveis, né? Então, seja no criativo, no estratégico ou no operacional, como a gente está falando, você tem um profissional que é o júnior, você tem um profissional pleno, você tem um profissional sênior, né? Sim. Você é um desses profissionais que ama trabalhar com o operacional, né? A gente já até conversou assim, te procuraram para fazer cenário de vitrine. Você fala, eu indico os amigos, né? Não gosto, justamente porque quando a primeira cenografia que eu fui fazer, a mulher me chamou, conversou comigo e ela deu assim, eu quero extravasar. E aí fizemos 4 reuniões e na 4ª reunião a irmã dela chegou. Tudo que eu tinha feito foi em vão. Não tem dinheiro. Tudo. Vou adivinhar o que aconteceu, mudaram tudo. Mudaram tudo e não tinha verba. Sim. Vocês estão loucos, mas eu falei, a gente fez baseado no que... No briefing, deram um briefing. Deram um briefing. E ali, eu saí da reunião, eu bloqueei, eu tava até com a Lilian. E aí eu passei, falei, Lilian, se você quiser atender, você pode atender. E aí depois a marca quebrou. E ali eu percebi que, tipo assim, eu não tenho o meu psicológico. E eu prezo por trabalhar e estar feliz. Eu gosto de viajar, eu preciso ter o meu lado. Você construiu um modelo de atuação, que eu acho que isso é importante, né? Porque fica, às vezes, no mercado, eu sinto isso com os alunos. Tá. O bom profissional de VM é o cara super criativo. O bom profissional de VM é o cara que faz os super projetos, que tá sempre nas grandes marcas e tal. E não é isso. Sim.
Por exemplo, você é um excelente profissional, o seu trabalho é super importante dentro das marcas e você tá no operacional. Sim. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem. Exato. Porque eu sou muito bem resolvido comigo. Sim. E eu acho que... E para seu estilo de vida, é isso que dá certo, é isso que né? dá certo. O jeito como você gosta de, sei lá, viajar, como você tá falando, ou o seu dia a dia, a sua família, o seu relacionamento, É isso. cabe melhor esse do Sim, que... esse formato. Porque às vezes eu vejo, por exemplo, tenho amigos que trabalham com cenografia, surtam, Se não dorme, eu sei como é. não dormem. O Aí fornecedor não entrega. o fornecedor Aí você vai lá de entrega. madrugada. E aí, ficou pronto? tá lá. Você ajuda a pintar. Entendeu? Tem tudo isso. E aí, às vezes, eu falo assim, cara, eu não sou essa pessoa. E lá atrás, quando eu entendi isso, pra mim foi ok. Porque eu acho muito mais fácil você trabalhar, entregar um trabalho ok, um projeto ok, do que você ficar tentando alguma coisa que não dá. E aí, nisso tudo, o Senac, eu comecei também a dar aula. E pra mim, foi uma descoberta muito boa, porque tudo que você aprendeu, você coloca em prática. Sim. E aí você tá É que você explicando- viveu Aham, a experiência. a né? experiência. E aí, quando você tá passando isso para as pessoas, é interessante, porque você vê. Geralmente eu pego uma turma que ela é o técnico em produção de moda. Então eles já tiveram aula, eles gostam de desfile. Uhum. Eles querem essa parte. Já Fashion, criativo, criativo. desenhar, criar, materialidade, Essas coisas. modelagem. E aí, quando chega a parte de VM, eu sinto que existe uma resistência. Porque não tem glamour. Embora algumas pessoas finjam Sim, achem que tem. que tem. Então, tanto é que eu trabalhei depois na Armani. E ali pra mim foi o meu pé no chão. Que eu fiz Armani, Dolce Gabbana, Armani Exchange e Giorgio Armani. O salário era péssimo. Eu tinha que trabalhar no sábado e às vezes ia ter que entrar às 6 horas da manhã. Uhum. Então era complicado, porque Glamour tinha, mas não tinha ganho, nem tinha. E eu tinha um chefe que ele falava assim, você tem que comprar uma bolsa Birkin. Eu olhava e falava assim, eu vou fazer o que com uma bolsa dessa? Sim. E o que eu percebo, o sábado não é para fazer VM no varejo. Sábado é dia de venda, você não tem que estar na loja. Mas eu dizer que eu acho que 90% das empresas, o VM trabalha de sábado. Quando eu estou dando treinamento ou fazendo um trabalho para uma empresa, desenvolvendo um departamento, implantando cultura e tal, eu sempre falo, VM não é para trabalhar de sábado. Sábado é para ele sair no museu, ir num outro Pesquisar. shopping, pesquisar, ir num cinema, ir jantar num lugar diferente, descansar a mente, fazer um curso no sábado, ver um filme. É isso, mas a maioria das empresas, acho que 90% delas, querem que o VM trabalhe de sábado e ele fica muito numa posição de organizar. Sim, ou seja... a Guardar bagunça produto no estoque, tirar a bagunça da loja, fazer reposição. que não acaba virando uma outra coisa, e aí você olha e fala assim, que horário que essa pessoa vai ter, Sim, como é que ela desenvolve? como ela desenvolve, Que horas? Né? como que ela vai pesquisar, porque não existe. Eu lembro quando eu trabalhava na Zara, todas as empresas, tinha gente que levava 10 funcionários e ia ter reunião dentro da Zara. Eu achava muito engraçado, e cara de pau. Olha, você Sem pegava- avisar, né? Não, entrava e E ficava cheio de teorias, conversando, o melhor são as teorias, né? anotando com um bloquinho, caderninho ali na mão. Aí eu olhava e falava assim, cara, que engraçado. A Zara, ela desenvolve e as pessoas vêm fazer. E aí eu comecei a perceber o que a gente fazia, outras marcas estavam fazendo. E aí o que eu percebi é o seguinte, como eu era vendedor, eu trabalhava aos sábados, domingos também. Sim. Mas eu tinha que coordenar. E às vezes o que acontecia? Acabava um produto que estava na mesa, estava lá, e você tinha que fazer, repor. E às vezes não tinha um produto, então você tinha que criar alguma coisa para resolver aquilo ali. Então, eu entendia, como eu era vendedor, coordenador, funcionava. Mas quando eu fui para a TNG, já era segunda a sexta. Embora às vezes algumas pessoas Sim, falavam... numa emergência ou numa Não, época eles de... queriam que a gente trabalhasse sábado, e aí o primeiro sábado que eu fui trabalhar, a gente ficou sem fazer nada. Porque a loja estava intacta, perfeita. E eu lembro que o gerente falou assim pra mim, vai dar uma volta. Aí eu falei, cara, eu vou ficar o dia inteiro dando volta no shopping? Não faz sentido. E aí, resumindo, eles deixaram a gente ficar em casa. E aí eu comecei a entender que quando você tem uma empresa e você coloca as pessoas que são criativas para trabalhar sábado, domingo, é o colapso. Porque hoje você vê o mercado, ele tá difícil. Eu vejo, eu converso com pessoas,
Tem pessoas que fecharam as marcas porque não tem funcionário. Então, o mercado também, eu acho que ele complicou a vida das pessoas. Porque se você não tem tempo para você não vai Sim, querer ficar ali. sim. Então, às vezes, você prefere ganhar menos e trabalhar até mais, mas você trabalha de segunda a sexta. Eu percebo muito isso no mercado. Sim. O final de semana, para muitas pessoas, ficou muito mais importante. É que trabalhar no varejo não é fácil, né? Não. É muito difícil. A carga horária é sempre exaustiva, né? Ah, mas são 44 horas semanais. Ah, Sim. Tudo bem, mas a divisão das horas, tudo que você tem que fazer, lida com o público, independente da área que você esteja no varejo, você lida com o público. Sim. Interno, externo. Então, tudo isso tem um desgaste emocional muito grande, assim, né? Então... E uma coisa que eu percebo também, Rodrigo, é essa coisa de colocar gerente, supervisor para montar loja, como se eles fossem VM, também atrapalha. Sim, porque não é a qualificação dele. Não é. E aí eu percebo o seguinte, se você é gerente, você tem que fazer vender a loja. Você não tem que se preocupar. Usa o VM como ferramenta e não querer... E aí eu percebi que às vezes você vem... uma empresa de varejo me chamou, eu fui trabalhar e eles têm acho que 10 lojas. Acho que 8, sei lá. E cada gerente pensa de um jeito. Sim. E todas as gerentes são VMs. Não tem uma unidade de marca, né? Não, e aí cada uma pensa de um jeito. Uhum. E aí eu olhava e falava assim, cara, como que eu vou trabalhar? Como eu vou desenvolver? E aí ele tem uma diretora que a diretora manda e desmanda. Aí eu olhei e falei, cara, não dá. Aí eu falo que é não ter estratégia, né? Zero. Mas deu resultado até hoje. Bom, entendeu? Vamos ver quanto tempo dá de resultado, mas tudo bem. Você fica ali e você fala assim, eu tô engessado. Eu falei pra ele, eu não consigo trabalhar. Sim. Porque cada gerente sua quer uma coisa. Sim. Às vezes coloca o VM também para resolver conflitos, né? Muitas vezes a empresa tem um conflito com o time comercial, você está falando aí do gerente, mas eles não querem resolver esse conflito. Isso. Então eles colocam outro profissional e falam, vamos ver se ele consegue resolver. Bota ele na fogueira. Na fogueira, pra ir lá queimado, carbono. Aí você vai embora maluco, né? Legal isso de você falar que hoje muitas empresas estão usando o gerente ou o supervisor para montar, fazer o trabalho de VM. Tem muita gente se aventurando também, não o gerente ou o supervisor, mas estudou alguma coisa ligada à moda, ou fez um curso rápido, ou leu um livro, ou fez uma viagem para o exterior, e aí volta como VM. Como que tá o mercado no seu olhar com relação a isso? É muito complicado, porque você vê isso que você falou, é bem real. Você vê muitas pessoas que fizeram curso. Eu até fiz uma apresentação no Sebrae e tinha 2 pessoas que eram palestrantes. Aí eu fui perguntar, que loja vocês trabalharam? Não, a gente nunca trabalhou com VM. E ensina VM e faz VM? VM a fazer VM. Aí eu saí... Não, é muito fácil. É muito fácil. E aí eu fui pra minha casa... O importante é emocionar. O importante entendeu? Chamar a atenção. Eu acho que essas pessoas, elas são marqueteiras. Delas mesmas. Delas mesmas. Então, assim, você vender isso, você se colocar como um profissional... A gente, não vou dar nomes, mas a gente teve recente uma pessoa que mora em Londres, e vendeu um projeto que depois eles saíram pedindo, aqui em São Paulo, e pedindo ajuda porque o não dá a solução, né? Não, a pessoa fez esqueci o nome agora da parte de tirar foto. Uma área instagramável? Isso, uma área instagramável, e tirou e deixou 2 araras. O que você faz numa loja para tirar uma foto com um negócio horroroso? Sim. Entendeu? Mau gosto. Mas... E não tá preocupado com a quantidade de produto que tem dentro da loja, como é que vai dividir as linhas, né? Quantas linhas essa marca tem? As araras estavam abarrotadas de roupa. Sim. E aí a mulher me ligou pedindo ajuda. Eu falei, olha, isso é um projeto. Isso aqui, só de olhar o que você me mandou, tá errado. Mas eu não tenho dinheiro. Então ela gastou dinheiro com a pessoa, supostamente. Que não deu a solução. Que não resolveu. E agora não tem o dinheiro para resolver o problema. Pra pagar. E era, acho que Sorocaba. Então eu penso o seguinte, quando você não entende e você se vende, é igual, sei lá, um médico falar que eu resolvo, eu sou médico e cuido, e não é. Eu acho que é muito perigoso, porque quando você se propõe a fazer, eu quero sair de lá e saber que eu deixei tudo ok.
E você coloca em risco o negócio de uma pessoa, uma né? pessoa. Que às vezes é o negócio da vida da pessoa. vida dela. Ela tira todo o sustento dali e você faz esse efeito marqueteiro que você está falando, consegue vender um projeto, o que for, uma ideia, a pessoa compra e você prejudica todo o negócio da pessoa. Porque tem vendedor, tem supervisor, tem todo mundo ali. Sim. E aí a pessoa resolveu fazer. Mas eu também acho que depois da pandemia tem essa coisa os podcasts aqui, das celebridades É o efeito marqueteiro também, Esse é os 15 efeito. minutos de fama. As né? pessoas começaram a se vender, a falar. Uhum. E aí eu paro, eu olho, eu sempre desconfio. Eu tenho essa minha mania de olhar, blogueira, essas coisas todas, influencer. Aí você vai olhar, não diz nada. Sim. Mas... É vazio, é um discurso vazio. Um discurso vazio. E todo mundo hoje tem a solução para tudo. Sim. Sabe é tudo assim? tão... É tudo fácil. Sim. E tem uma coisa assim, faça isso na sua loja, mas não diz como é que eu faço. Sim. Tem que ter uma área instagramável. Uhum. Tá bom, é legal ter uma área instagramável? Muito. Agora, como eu faço? Que tamanho isso vai ter? Sim. Que área vai ocupar da loja? Eu estou prejudicando alguma área de exposição ou não? Qual é a visibilidade? Como é a operação da minha loja no dia a dia das pessoas também ficarem tirando foto? Porque se criar uma fila de gente para tirar foto, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Restaurante, por exemplo, adoram fazer área instagramável. Aquelas cafeterias para adolescente e tudo mais. Vira um tumulto o lugar. Sim. Então ninguém consome nada. Porque tá lá só para tirar foto do lugar. Fica lotado, mas e o consumo? E não tem. E aí se perde, né? A coisa Sim. do comercial, a coisa de... Enfim. Não... E aí quando você começa a entender o mercado, aí foi muito para isso. E além do VM, a gente tem essas influências que entraram com tudo na moda. E elas... Eu acho que muitas empresas gostam de gastar com elas. E você vê que foram cresceram muito. Então, gasta-se muito dinheiro com elas, e aí os outros departamentos ficam sem. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho muito com atacado. O atacado, eu acho que ele se perdeu. Você chega... Outro dia eu fui fazer uma vitrine, e aí eu fui dar uma volta na Imores, estava todo mundo igual. Uhum. Era bege, cinza e branco. Não tem identidade nenhuma, né? Todas as marcas. E aí eu falei, cara... Cadê o criativo? Mas não pode fazer outra cor. Mas por que não pode fazer outra cor? Porque tá todo mundo... Então, é muito preso. Aí eu olho e falo assim, como que você vai vender se tá todo mundo com branco azul? Vamos fazer branco e vermelho. Sim. As pessoas têm medo. Elas têm medo porque tá dando certo para um. Então, ela quer repetir o modelo, mas no fim das contas acaba dando errado também, né? Sim. Porque você tá repetindo um modelo que não necessariamente tem a ver com você. Com você. Como marca, com seu público, com seu produto. E você não entendeu, porque se você faz esse produto, se essa semana tá todo mundo com cinza, vamos colocar outra cor. Uhum. As pessoas já sabem, porque você já colocou a foto no Instagram. Cadê o efeito uau do negócio? Né? Entendeu? Então, eu acho que o mercado, ele tá perdido. Ele tá... eu nem sei se ele vai conseguir se achar, mas eu acho que ele tem dificuldades. E aí eles vão no mais fácil. Principalmente de criar identidade. Sim, isso... Em tudo. Em tudo. Na loja, no produto, nas Trilha vitrines, sonora. na trilha sonora, na comunicação, nos canais online. Não tem, é tudo muito igual. Igual. E aí, a fotinho que a blogueira tira, às vezes ela nem entende o produto. O tapete, o fundo da parede, que é aquele Bosserri, é isso. É uma parede com Bosserri, um tapete, uma mesinha do lado e foto. Aí eu lembro que a gente ria muito porque o tapete era de pelo e tava vendendo coisa de verão. Não batia. Sim, não conta uma história. Né? Não conta uma história. E eu acho que... Eu gosto de contar história. Porque quando eu tô montando, sei lá, uma vitrine, eu sempre olho... Aquela mulher vai para tal lugar, aquele homem vai para tal lugar. Se for infantil, essa criança tá com os pais assim, assado. Eu sempre crio na minha cabeça. E às vezes, quando tem equipes que gostam, que participam, eu tô contando e tô falando. Explico isso. Tá ensinando, né? Tô ensinando. E eu falo, você consegue visualizar isso aqui? Elas olham pra mim e dizem assim, nossa, como que você consegue fazer isso? Eu falei, porque eu tenho isso na minha cabeça. Sim. E tem um repertório, né? Tem um repertório. Então, ou chegam pra mim e falam assim, nossa, você monta a vitrine muito rápido. Porque meu é muito fácil, você monta muito rápido. Sim, são 30 anos levantando manequim, eu sei o que eu tô fazendo. Eu sempre gostei de roupa. Então, eu tenho muita facilidade. Eu olho... O seu olhar, né?
De novo, a gente volta pro repertório. O repertório. E aí, quando eu tenho meu computador, eu devo ter, Endrigo, assim, sei lá, umas 30 mil imagens guardadas, Aí salvas. você viaja e você... É comportamento, né? Então, não só viajar, mas andar pela rua e observar as pessoas. Observar as pessoas. Observar os lugares, né? Observar a cidade, observar o que as pessoas fazem, como elas falam. Tudo isso Como vai se refletir comportam. no trabalho final, né? Tudo é inspiração de alguma Trilha forma. sonora. Eu fui agora, eu tava, acho que em março. Eu tava em Londres e aí eu entrei na EJName e tava tocou 3 músicas brasileiras. Uhum. Sandra de Sá, tocou, acho que era Kid de Abelha, e teve uma outro artista. E eu achei o máximo. Sim. Porque eu falei, cara, Sandra de Sá, é brasileiro isso. Aí eu fui ver a Sandra de Sá. E aí, aqui no Brasil, você não toca. E eu, geralmente, quando eu monto trilha, eu sempre coloco alguma coisa brasileira. Porque eu acho que é interessante você valorizar o que você tem. Sim. Mas as pessoas, às vezes, elas não entendem isso. Não. Acham que A grama do vizinho é sempre a mais bonita, o que o vizinho faz é sempre o correto. melhor. Eu tenho que fazer igual do vizinho porque deu certo pra ele, aí eu não arrisco. E Na aí verdade, tá super... Um risco enorme. E uma coisa também que eu vejo, que tem ruim, empresas que têm funcionário que tá lá 20 anos, 25 anos. E às vezes eles têm confiança, mas essa pessoa ela não vai evoluir. Ela não enxerga mais nada. Nada. Na minha cabeça, não enxerga mais Ela nada. só quer se aposentar Uhum. e ok, entendo. Mas você deixar a sua empresa nas mãos de uma pessoa assim é muito complicado. Sim. Então, o mercado ele precisa dar uma sacudida. Mas você não tem mais hoje bons profissionais como vendedor. Sim. É difícil você Porque achar um o técnico. varejo... Hoje ganha-se muito pouco no varejo, a gente sabe disso. Uhum. No passado, quando eu comecei, que eu também fui estoquista, vendedor e tal, A gente ganhava-se muito bem, É assim, isso. pelo menos pra época e tudo mais. Ganhava-se bem. Então as pessoas tinham interesse de ir pro varejo. Sim. E era um momento de passagem para algo maior. Sim. Seja para crescer dentro da empresa, seja porque você estava fazendo faculdade, estudando alguma coisa, para ir para sua área Sim. e tudo mais. Mas hoje, a maioria das pessoas vão pro varejo quando não tem opção nenhuma. Isso. Tá? Eu não tenho opção de nada, ou é a pessoa que escolheu não estudar, enfim, cada um com as suas escolhas. Ela já vai com ódio para aquele lugar. Aí ela vai pro varejo, tipo, vou passar meu tempo aqui. O que é ruim, né? E aí entra também o que a gente já comentou aqui com outros convidados, de não ter uma graduação, seja na área de VM, seja na área de varejo mesmo, Sim. assim. E que fortaleça, e que, assim, vendas é bom. Sim. Você... Movimenta muito dinheiro, é super importante pro Eu mercado. trabalhei numa empresa, na Rubinella. Eu achava muito interessante o que eles faziam na época. Por exemplo, premiação. A equipe corria atrás. Sim. Então, isso estimulava as vendedoras. E vendedoras que estavam lá 6 anos, 5 anos. A rotatividade era pequena. Uhum. Por quê? Às vezes elas tinham final de semana. Então, eu achava assim, o que o Renato e o que o Fábio fizeram, eu achava muito interessante essa estratégia. Porque você tem gerente que às vezes precisava sair, vai ter alguma coisa. Você dá uma filho. qualidade de vida pra pessoa Sim, também, né? eu acho que isso é importante. Sim. E aí uma coisa que eu sempre falo, sempre toco no nome deles, porque eu achava essa experiência muito boa. Sim. E aí eu vejo que outras pessoas não conseguem. Sim. Então é complicado. É movimento dos dois lados, Dos né? dois lados. Tanto das pessoas que não querem buscar uma qualificação, Sim. ainda mais as novas gerações. Aí a gente entra num outro campo aí. Sim. Como as empresas também não construindo formatos que as pessoas se sintam melhor, tenham uma melhor qualidade de vida. Porque eu penso, se você cria uma nova estratégia para sua empresa, as pessoas vão começar a falar. Sim. A Zara não tem propaganda. Uhum. O boca a boca. Você pode ser muito bem atendido, amar, você pode ser mal atendido. Tem gente que ama, tem gente que odeia. Sim, como todo negócio. Como todo negócio. Agora, você tem benefícios ali. Então, na Rubinella, elas têm o benefício. Então, eu achava interessante isso, porque todas as empresas que conseguem galgar ou trabalhar dessa forma, eu acho que cresce. Sim. Eu acho que é uma forma de você mudar o varejo. Sim. Eu acho interessante. É mudar a mente do varejista, o que não é fácil. Não eu é também fácil. entendo que o mercado pressiona muito, com relação a consumo mesmo, e questões E vendas, né? políticas Sim. e tudo mais.
cadeia de produção, logística, tudo é um complicador pro varejista, né? Eu também entendo que para ele não é fácil. Mas começar a mudar o jeito de pensar Faz parte. faz parte. E faz bem. É um caminho. Quem muda o jeito de pensar e quem faz de forma diferente, quem faz fora da caixa do padrãozinho, normalmente se destaca muito mais e cresce Porque até engaja. olhando a gente, na verdade, eu acho que a gente tem pouco... a gente tem muitos empresários na moda. E poucos estilistas. Você vê lá fora... A troca, o fulano Sim. tá aqui, vai pra A posição do estilista é super importante no negócio. Super importante. E aí você vê que aqui também eles não são poucos. Toda vez que me perguntam, eu lembro de Alexander Kovic. Porque... Agora estão surgindo outras, tipo... Outras pessoas. Lenin Niemeyer, que já existe há um tempo. Sim. Tem o Tavares. O Tavares. O Iron da Missy, né? Tem alguns nomes despontando. E aí eu vejo assim... Isa Silva. Essas pessoas, elas estão crescendo e eu acho que esse nome tem que expandir. Porque senão a gente fica sempre olhando uma coisa que não funciona. Então, eu acho que essas empresas pequenas, elas também têm que dar voz, dar um nome, explicar. Tá lançando uma coleção, quem que fez? Eu acho que tem que explicar. Você pegou a pessoa, contratou durante 6 meses... É dar importância ao design, ao processo criativo da coleção e não só esse produto. Sim. Esse material, essa cor da moda, da tendência agora e vai ter um preço acessível para o mercado. Sim. Tá, isso é importante, mas... A TNG fez isso uma época porque ele estava no Fashion Rio. Então, todos os estilistas que entravam, eles tinham renome. E aí, essas pessoas apareciam muito na mídia. No clipping. Tá. Então, esse clipping tinha que fazer tudo que o cara fez. Aí, a modelo que ele trouxe. Então, era interessante. Sim. E aí, depois... Você cria desejo pela marca e pelo produto. Pelo produto. Para além do preço, né? Sim. E aí, é interessante que eram estratégias que eu acho que o Tito, dono da TNG, ele é um bom estrategista. Eu acho que ele conseguia fazer coisas assim na minha época que eu trabalhei lá, eram bem interessantes, assim. Então, eu acho que é bacana. Sim. Tem coisas que você vê e você fala assim, não, essa pessoa conseguia... Pensou fora da caixa. Pensou fora da caixa e conseguia. Às vezes voltava para trás, mas às vezes você via que dava muito certo. E aí tem o mercado, né? Porque às vezes a pessoa também faz tudo isso, mas o mercado não ajuda. Hoje eu nem sei como que tá a marca. Eu não sei dizer também, não acompanhei. Então, tipo assim, mas estamos falando de 2000, 2005, 2010, eu acho que a moda também ela tinha uma outra pegada, um outro caminho, que eu acho diferente hoje do que a gente vive hoje. Sim. Então, eu acho que são estratégias que estão pairando aí e eu acho que muitas ficaram para trás. Então, é que é muito difícil perpetuar a marca. Sim. Como a gente vê as grandes marcas internacionais que existem há 100 anos, 150 anos, sim. né? Como eles conseguem, a gente não... Sim, é muito difícil. Mas eu acho que tem muito a ver com o mercado, com a cultura do país. Sim. Tem várias coisas que estão aí relacionadas. Você, né? Então... por exemplo, você está no mercado, você tem... a sua cliente está envelhecendo. Sim. Como conquista os novos e como mantém esse que tem o poder aquisitivo alto. Então, é muito complicado isso. Porque você renovar sem perder a tradição. Você inova sem perder a tradição. Sim. É super complexo. É muito complexo. E é muito difícil. Então, eu olhava, às vezes, via marcas assim que estavam patinando. E aí, eu já tive cliente que falou, minha cliente tem 20 anos. E aí eu fui fazer a pesquisa, tô dentro da loja, só entrava senhoras de 50, mas os 50 antigo, não os 50 hoje. Sim. E aí eu olhava e falava assim... 50 com espírito, sei lá, de mais idade. 70 anos. E aí eu olhava e falava, alguma coisa diferente. E aí, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a mudar as vitrines, e aí as gerentes me falavam, tá entrando um público novo. Sim. E aí eu olhava e falava, é bom. E quando você vê essa estratégia pensada, eu pensei na minha cabeça. Eu falei com a estilista falou pra mim, faz isso. Eu falei, o caminho é esse? Ela falou, faz. E eu vou conversando com ele. E ela ia conversando com o dono,
Sim, pra vai facilitar, ajustando. pra ajustar. Olha como é importante, né? Conversar com o pessoal do produto, conversar com o produto. pessoal do estilo. Eu lembro que uma vez eu trabalhei numa marca, eles mandaram um produto, uma blusa, que você não sabia mexer e não tinha explicação. E aí Como veste? Não como sabemos. veste? Vende? Não, claro que não. Não vai vender. E aí a blusa ficou encalhada. E aí uma vez a gerente falou, a estilista veio e falou, não, mas tá feito errado. Eu falei, então, por que você não mostrou Sim, não tem como passo a adivinhar, passo? né? Aí ela, depois que ela mostrou, e aí eu fui fazendo isso em todas as lojas, mostrando pra equipe, vendeu. E era uma blusa bacana. Sim. Ou seja, se você não... Informação, né? Tem que dar informação. Você tem que E dar os treinamento. departamentos se falarem. Sim. Isso Não é é o importante. ego. Sim. E aí, treinamento, cara. A equipe precisa de treinamento. Eu fui no JK outro dia, levei os alunos, e eu entrei, eu não lembro o nome da marca, mas assim, eu fui procurar um gerente que era meu amigo, e ele não estava. E aí o vendedor falou assim, vocês querem olhar a loja? Vamos olhar. E aí ele foi explicando a marca, o jeans. Ele Com brilho no olhar, isso também brilho no olhar. é E assim, importante. eu lembro que o jeans era 1.800. Se eu tivesse grana, eu tinha comprado. Porque ele vendeu. Apaixona, né? Apaixonado. Cria desejo. Criou desejo para mim e para os alunos que estavam comigo. Todo mundo ficou encantado. Mesmo não sendo o público-alvo da Sim, marca. Não né? era o público-alvo da Não marca. importa. Né? E aí eu falei, cara, e depois eu ainda liguei pro meu amigo, pro Rafael, eu falei, Rafael, dá parabéns pro seu vendedor, porque o cara explicou passo a passo da marca, do jeans, do produto, o tecido, e hoje você não vê isso. Sim. As pessoas têm preguiça. Sim. Então, é preguiça de informação, de dar informação, preguiça de atender, preguiça de estar no celular. E o mercado ficou isso. Às vezes a pessoa tá lá na vez, ela não sabe. Eu queria ver vestido de festa. A gente não tem vestido de festa. Às vezes você vê lá, olha lá na Arara, tem uma peça que dá pra você. Sim. Qual é a festa? Qual a festa? Dependendo da ocasião, eu tenho um look que dá certo. Você é a noiva? Não, então pode ser que dê certo. E aí você olhando o mercado, tem muita gente que quebra porque ela não entende e ela não vê o que a equipe tá fazendo. Uhum. Porque uma equipe insatisfeita, ela te leva pro buraco. Sim, total. Isso eu sempre vi isso. E eu sempre falo, mas às vezes eles acham que não. Complexo. É complexo. Complexo. E às vezes você vê, tem gente que... Eu trabalhei numa marca que elas brigavam, falavam palavrão no meio da loja. E eu falei, chamei a dona e falei, escuta, você tem câmera? Tenho. Puxa a câmera e olha. Ela ficou horrorizada. E aí eu falo, o teu dia a dia é isso. Então, mandou embora a equipe, fez uma outra equipe e deu certo. Sim. Então, eu sempre falo, cara, nada melhor do que você investir em bons profissionais. Sim. Você pode até pagar um pouco mais caro. Preparar e continuar reciclando esse profissional, né? Porque se ele ficar lá 20 anos também sem reciclar, não vai resolver nada. Não vai resolver de nada. É tudo isso. O varejo, tá vendo? O VM, a gente é uma arma muito poderosa, porque você tá dentro do chão da loja ali, Sim. você tá observando tudo. Porque quando eu tô trabalhando, eu escuto, eu tô ouvindo, eu tô olhando, eu tô observando. Porque eu acho o nosso grande triunfo é o olhar. Sim. A gente tem uma visão muito apurada das coisas. Então, isso é uma coisa que vai adquirindo com o passar do tempo. Sim. Que você fala, bastante tempo de carreira e tudo mais. E vai mudando esse olhar, né? Sim, você vai percebendo porque se você as não coisas. muda, você fica parado no tempo. Sim. Então, você está sempre observando. Você vai para uma vernissagem, você tira foto, depois você chega em casa, eu vou olhar, eu tirei. Também não adianta fotografar tudo e nunca mais olhar. Não, eu olho, revejo, eu volto lá atrás, eu vejo. Analisa, né? Analiso. Então, você tem que ser crítico. Sim. Então, acho que o bom é isso. Legal. Você falou aí do pessoal que visitava a Zara, né? Mas você também faz isso. Sim. Eu também sou desses, que do nada chega com um monte de aluno numa loja e vai. Vamos fazer uma visita. Sim. A gente vai acho que faz parte do mercado. Bom, porque você está colocando essas pessoas que estão indo para o mercado, você está dando um posicionamento para elas de como chegar também. Eu ensino muito. Quando eu vou trabalhar, você tem dono de loja, gerente, supervisor, vendedor. São 4 cabeças. Sim. E essas 4 cabeças, às vezes, cada um fala uma coisa. Sim. E aí você tá chegando e tem gente que tem o ego lá em cima. Aqui você não vai dar certo. E às vezes
quando você começa a dar aula, você percebe que tem pessoas que não vão dar certo em lugar nenhum. Sim. Porque a arrogância é muito grande. E quando você trabalha, eu sempre falo, as pessoas adoram o Diabo Veste Prada. E eu acho aquilo tão ultrapassado e cansativo. Uhum. Mas ainda tem Um monte. Entendeu? E tem gente que adora. Assédio moral, em cima de assédio moral. De assédio moral. E aí você olha e fala assim, cara, por que o filme já não mostrou que não é legal? Mas ainda tem uma parte... entra o fator humano. Sim, e aí que é difícil. Aí é um complicador. Assim, Como que eu vou falar sobre determinado assunto com uma equipe, sendo que eu vou humilhar ela? Chamar ela de burra? Não dá. Sim, Eu tenho que trazer essas pessoas pro meu lado pra gente trabalhar junto. Então, às vezes eu pergunto, gente, o que vocês querem? Que cor que vocês querem na vitrine? Ah, eu não sei. Eu falei, não sabe? Então depois eu vou fazer, não vai... Bem criticado. Vamos decidir juntos, então. Né? Sim, vamos trabalhar todo mundo junto, é legal. Porque você tá fazendo as pessoas dando uma prova que elas estão bem ali. Sim. Fazem parte do processo. Fazem parte do processo. Porque não adianta chegar e colocar o produto que tem. Eu trabalhei uma vez com uma pessoa que ela colocava, o vestido tinha 2 peças. Ela colocava esse vestido na vitrine. E aí... Regra básica do VM, né? Não colocar produto que não tem. Na vitrine. O supervisor, o gerente ligava surtando. Uhum. Como que você coloca uma peça que não existe? Sim. Não tem. Não foi fabricado. Eu lembro que tinha peça de desfile. Então, pro Iguatemi, até dá para você fazer. Porque o fluxo é menor. Então você consegue... Sim, é outro público. É outro público. Agora, Center Norte não dá para você fazer isso. Uhum. Maricanduva. Sim. Então, eu acho que é legal você pensar sempre amplo. O mercado, se você tem uma rede de, sei lá, 5 ou 10 ou 20 lojas, você tem que pensar de acordo para todo mundo. Sim. Então, eu acho que é interessante isso. E você ter a identidade visual da marca muito forte. Porque às vezes você vê, eu trabalho muito com isso. Em São Paulo é uma coisa, no Sul é outra. Sim, temperatura, outra, cultura local. E às vezes as pessoas não entendem que é uma marca. Então, se você vai mandar um guia, eu trabalhei muito com isso, guia pro Sul, a gente sempre colocava jaqueta. Sim. A mais, porque tá frio. No Nordeste não dá pra você colocar jaqueta. Sim, você já tem que mudar. Você tem que mudar. Então, quando até você entender essa forma de trabalho, eu fiz muito isso na TNG. Então a gente foi entendendo, trabalhando, acertando e errando ali, mas a gente acertou bastante. Sim. Então eu acho que é interessante isso. Legal. Tá? É muito bom tudo isso que você coloca, até para os alunos, para quem está chegando agora na área, de que você precisa se encontrar. Onde é que você vai atuar, né? No criativo, no estratégico, no operacional. Sim. As 3 etapas são super importantes, muito importantes mesmo, mas aí você tem que ter uma identificação para que você consiga atuar da melhor forma possível, né? Sim. E olha quanta coisa tem no operacional, não é só a pessoa que vai lá e... ele coordena bem uma arara, ele sabe coordenar looks, ele sabe trabalhar uma cartela de cores, sim, sabe tudo isso. Mas ele tem um olhar amplo também com relação ao local onde a loja está, a história da marca, né? Ele vai traduzir lá na última linha, né, do processo, tudo que tem a ver com a marca, com o produto, com o público, com a própria localização da loja. Sim. Então é muito, muito importante. Tenho outros amigos também da área que atuam no operacional e que são, assim... sênior master também dentro da área, porque amam. Mas se você fala para ele, precisa sentar no computador para fazer um 3D, é essa a reação que você tem, né? Tipo, não, eu não quero, me manda montar a loja, me dá aí o projeto que eu monto, eu executo, mas eu não quero sentar na frente de um computador. E ótimo, temos que ter profissionais que queiram atuar de formas diferentes, porque se todo mundo quiser ficar no glamour, entre aspas, do criativo, não vai acontecer. A área não vai acontecer, né? E as empresas também terem diferentes profissionais dentro do departamento. E entenderem que precisam disso. Sim. Cada um no seu quadrado. Sim. E às vezes eu percebo que, por exemplo, direção, às vezes ela não entende do produto e ela quer fazer do jeito dela. Vai muito também do VM, uma coisa que eu percebo ainda é o gosto pessoal. Sim. Tem muita gente que leva... eu não usaria essa jaqueta. Eu não... Cara, não é pra você. Sei. Tá muito caro. Sei. Não é pra você. Sei.
Então, as pessoas, elas têm... Isso é uma dica importante. É horrível isso, porque quando você vai... eu até hoje, eu acho que de todas as empresas que eu passei, eu devo ter não gostado de, sei lá, menos de 10 produtos. Mas assim, eu não gostava... Mas tudo bem, você trabalha o produto da mesma Mas forma. eu também não falo. Eu nunca coloquei isso. Eu não gosto disso. Porque a partir do momento que você coloca eu não gosto e alguém ouve, ela também não vai gostar e aí ela não vai vender. Sim. E eu lembro que eu trabalhei na própria Rubinella, tinha um tricô que era tipo um chale. E aquilo, tricô, se você não tomar cuidado, você estraga. Sim. E eu, se não me engano, era 1.500 ou 1.200. Era caro. Então eu pensei, a gente tem que explorar essa peça para que ela vá embora rápido, para não estragar no estoque. Sim. E aí tinha uma pessoa no marketing que não gostava, achava horrível. Aí eu ficava pensando, cara, vai perder R$1.500. Sim, vai perder o produto, vai fazer o quê, né? Vender por 200 depois. E eu não entendia. E eu acho que quando você começa a boicotar o seu produto, porque assim, na frente do dono, ama. Por trás fala mal. Comportamental, péssimo, isso é comportamental. É horrível isso. E você me deu um produto, eu tenho que fazer vender. Sim. Então, eu tenho qual a história. Apresentar da melhor forma possível aquele produto. É horrível, é feio, mas você tem que vender. Mas é feio pra você, não é feio pro outro. Sim, foi Tem desenvolvido. várias questões aí. Então, eu já trabalhei com empresas com produto mais barato. E às vezes você vê o tecido, não é bom, mas você tem que fazer. Sim. Você tem que criar uma história ali que... Não pode ter esse pré-julgamento com relação ao produto. Porque para determinada pessoa, aquele é o dinheiro que ela tem e aquilo que ela vai poder comprar. Aquele produto tem um objetivo. Tem um objetivo. Precisa cumprir aquele objetivo. Todas as marcas estão aí com seus objetivos. Às vezes elas não entendem, não sabem ainda para onde que elas estão sendo direcionadas, mas quando começa a entender, eu acho que funciona. Sim. Porque todo mundo que criou uma marca, eu acho que ela tem um objetivo final. Tem um propósito. Tem um propósito. Pelo menos precisaria ter. Tem que ter, é verdade. Pelo menos precisaria ter. Emerson, muito bom. Muitos insights aí. Passa super rápido aqui. Acho que já passou uns 45 minutos, 50 minutos. Mas que bom. Muito obrigado pela sua presença. Adorei. É sempre bom ver diferentes olhares como o seu e mostrando a importância de cada um dos departamentos dentro da área de VM. Eu acho que isso é fundamental aí para o nosso processo, para o nosso dia a dia. Muito obrigado. Eu que agradeço. Adorei a experiência, muito bom ver você crescendo assim. Obrigado. Tô lendo seu livro, falei, tô lendo, tô adorando. Eu acho que quanto mais a gente vê pessoas boas crescendo e desenvolvendo um projeto, eu acho que isso é muito bom, é gratificante, porque a gente vê todas as áreas. Eu acho que tem outro amigo meu que também acabou de lançar um livro, Ricardo, eu não pude ir no lançamento, mas eu vejo que a gente está evoluindo, então isso é muito bom. Obrigado pelo convite. É isso, valeu. Juntos somos mais fortes. Sempre. Essa é a ideia. Bom, muito obrigado para você que ficou com a gente aqui no Happy Hour Vitrail e na próxima quinta-feira a gente tem mais um convidado super especial. Valeu!